Qual o maior desafio que você tem aqui para gerenciar a oficina? O maior desafio nosso, na verdade, é o tempo. Qual foi o momento mais difícil aqui? Que foi a maior dificuldade que você teve durante todos esses 27 anos aí de Pilates? Foi na época que meu sócio faleceu, porque assim, eu considerava ele como meu irmão. O que se diria de conselho para um jovem que quer abrir uma oficina? Não pensar já em abrir uma oficina já no... vou trabalhar 2, 3 anos e vou abrir meu empreendimento. Tudo bem, Edson? Tudo bem? Tudo jóia. Primeiro, eu quero agradecer por você ter aceitado fazer esse podcast com a gente, para a gente conversar um pouquinho, né, sobre a tua trajetória, sobre a história de vocês, né, que na verdade aqui a empresa é uma empresa familiar e vocês, na verdade, trilharam juntos esse caminho, né? Então isso é uma coisa muito, muito boa, estar em família. Então, eu gostaria que você iniciasse falando o nome da tua empresa, quanto tempo ela tem. Então, nossa empresa, ela foi fundada em 1997, novembro de 97. Automecânica Pilate. Sobrenome é o sobrenome da família, né? Pilate, sobrenome do meu falecido pai e tal. Então... E quem que escolheu o nome? Fui eu mesmo. Você mesmo que escolheu? Eu escolhi. E antes de você estar aqui antes de ter a Pilate, o que você fazia? Como é que foi a tua trajetória antes da Pilate? Bom, eu antes de começar a oficina aqui, né? Eu trabalhava numa outra oficina mecânica. Com 15 anos eu fui trabalhar numa oficina mecânica como ajudante. Aí eu aprendi o ofício, né? Só que antes disso eu já tinha uma bagagem, um conhecimento, porque meu pai tinha oficina mecânica em Curitiba, né? E daí com 8 anos de idade a gente morava dentro da oficina, né? Morava em cima e a oficina embaixo. Então a gente vivia já no meio de carro, tudo, né? E ali a gente foi aprendendo. Até que então aconteceu que o meu pai parou com a oficina, fechou a oficina, foi trabalhar com caminhão, né? Acabou falecendo. E na época eu tinha 15 anos e o que eu sabia fazer, né? O que eu aprendi com ele, falei, vou continuar. Fui trabalhar numa outra oficina como ajudante de empregado, né? E fiquei lá por 3 anos. Até que veio um amigo antigo, e ofereceu para montar uma oficina de sociedade, né? E a gente montou de sociedade, era na garagem da casa dele. Na verdade, né? Ele tinha uma estofaria, né? A gente montou na garagem da casa dele, né? Cabia meio carro dentro. Um ano depois ele comprou esse imóvel aqui, onde a gente está hoje, né? Ele vendeu lá, comprou aqui, e a gente se instalou aqui. Ele tinha uma estofaria, né? Na parte da frente e atrás eu tinha a oficina mecânica. Aí, por obra do destino, em 2001, ele acabou falecendo também, né? Por doença e tal. E eu assumi. De lá, então, meu irmão já estava comigo, já estava junto comigo, né? Desde 98. Também seguiu a profissão do pai, seguiu o legado, né? E mais para frente, daí a minha irmã veio para cá, muito jovem, né? Para trabalhar na parte administrativa, né? E seguimos junto até hoje. Até hoje. Até hoje. É uma longa caminhada, mas em família. Em família. Isso é muito bom, né? Tá sempre todo mundo junto ali. E voltando lá para trás um pouquinho, você lembra o primeiro serviço que você executou? Primeiro serviço. Você executou numa oficina? Que você disse, agora sim, agora eu sou mecânico. Você lembra? Então, eu comecei lavando pés. Daí eu ia aprendendo, né? Eu fazia de tudo, freio, suspensão e tal. O dia que eu falei que eu sou mecânico foi o dia que eu montei um motor de um Del Rey, sozinho. Que legal. Eu montei o motor. O mecânico falou, pega aí, abre esse motor e faça ele. E ele supervisionando, né? E eu fui fazendo. Fui fazendo tudo, montei o motor, funcionei o motor, regulei, falei, não, agora, vamos dizer assim, chegou a hora, né? Já
Não que aprendi tudo, você não aprende tudo, né? Mas dali em diante falou, não, é isso que eu quero e eu vou seguir. E que idade você tinha? Na época, eu tinha 17. 17 anos já montou um motor. Montei o motor. Pô, que legal, hein? E quem que supervisionava o teu trabalho? Era um outro mecânico que trabalhava na oficina. Por coincidência, quem ensinou ele foi meu pai. Ele trabalhou na oficina do meu pai, quando meu pai tinha oficina, né? E foi trabalhar nessa oficina depois desse meu novo patrão, né? Eu já conhecia ele desde criança, né? Sim. E é ele que supervisionava, então eu aprendi também, né? Na verdade, foi com ele que eu aprendi bastante coisa, assim, né? Comecei, né? E em cada passo do meu aprendizado, da minha vida, a parte técnica, eu aprendi com muita gente. Então, eu soube aproveitar isso, né? Então foi uma troca de experiência, né? Uma troca de experiência. Então, Você foi aproveitando a oportunidade as exatamente. oportunidades que foram surgindo. Onde eu podia aprender, eu tava lá. Eu ia, perguntava, né? Então, tinha que absorver aquilo, né? E você chegou a fazer algum curso formal, técnico ou não? Você foi aprendendo? Não, eu não fiz Senai. Senai, Sim. a gente faz cursos separado, né? De módulo. Na época eu comecei, eu fiz o meu primeiro curso de mecânica mesmo, assim, dizer, é uma parte teórica. Em 93 eu fiz aquele curso Padre Reus. Era um curso por correspondência. Nossa, que legal. E eu fui fazendo para aprender nomenclatura, medição, usar paquímetro, torquímetro, essas coisas, né? Mais para aprender a parte teórica, eu sabia a parte prática, né? Mas para ter essa noção. Depois fui fazendo curso em separado, curso de freio, aparecia, eu ia, pagava quando começou a injeção eletrônica. Eu lembro que em 97, primeiro curso de injeção eletrônica. E a gente vai fazendo curso. Aparecia, a gente ia fazendo curso particular mesmo, né? Particular. Uma semana, 15 dias, um mês. Bom, isso é... Então, digamos assim, que você foi autodidata. Exatamente. Foi aprendendo conforme a necessidade, a gente ia buscando conhecimento, como até hoje, né? Tem que continuar, né? Não dá para parar. Não para, as tecnologias estão aí e a gente tem que estar sempre buscando, né? É interessante que você olhando para trás e vendo hoje até onde você chegou, né? Quanto aprendizado, como a bagagem foi aumentando, né? Sim, sempre cada vez mais aumenta, né? E hoje é muito rápido, né? Falando da oficina aqui, da última vez que eu vim aqui, estava bem diferente. Tava. Né? E aí vocês fizeram uma reforma aqui, ficou muito legal o espaço, ampliou bastante. Sim. Né? Comparando com como era antes, eu lembro que era bem apertado o espaço, né? Sim. Como é que foi isso? Como é que foi essa mudança? Assim, a gente está aqui, em novembro agora vai fazer 27 anos. De lá para cá foi mudando bastante coisa, mas assim, nada significativo, né? E a gente já tinha uma ideia, né? Que a gente queria crescer e tal, mas daí vem a pandemia e coisas, né? Chegou a um ponto que eu pensei em abandonar, em desistir. E numa dessas palestras, desses cursos que a gente vai, palestrante lá, falando e tal, que você tem que... Ou você muda, você vira a chave, né? Busca o que você quer, ou você desiste, porque não adianta. Você tem que buscar aquilo que você quer, você tem que se valorizar. Você tem que valorizar o nosso serviço, entendeu? O teu conhecimento, teu know-how, você tem que ter, valorizar aquilo. E para isso, para eu começar a mudar, eu teria que mudar o meu ambiente de trabalho, o espaço, tudo, né? Foi daí que, conversando com meus irmãos, falou, ó, a gente vai ter que investir aqui se a gente quiser continuar o legado, continuar com a oficina. Se a gente não fizer isso de agora em diante, as coisas estão mudando muito rápido. Os clientes estão mais exigentes, a gente precisa de mais espaço. Uhum. Se a gente não fizer esse investimento agora, a gente vai acabar sucumbindo, vai fechar, entendeu? Porque a concorrência está muito grande e a gente precisa se modernizar. É uma coisa interessante que
antes de você fazer a mudança, parece que é muito difícil, né? Sim, Parece uma coisa impossível, né? Mas depois que você toma a decisão e começa a fazer, e depois que está pronto, você diz, pô, pareceu mais fácil talvez do que eu estava imaginando, e as coisas acontecem, né? acontece. Mas eu penso que tem que primeiro acontecer na nossa cabeça para depois a gente colocar em prática, né? Primeiro a mudança vem dentro da gente. Vem dentro da A gente. mentalidade da gente tem que mudar. É interessante que você foi num curso Sim, e ouvindo lá o palestrante é que deu esse insight para você fazer toda essa mudança aqui e que está fazendo uma grande diferença, né? sim, Está fazendo uma grande diferença. bastante. E todo negócio, né? Todo negócio que a gente inicia tem alguns momentos que são bem difíceis, tem momentos que são mais fáceis. E qual foi o momento mais difícil que você lembra assim que foi a maior dificuldade que você teve durante todos esses 27 anos aí de Pilates? Foi na época que meu sócio faleceu. Porque assim, eu considerava ele como meu irmão. Então a gente começou junto. E ele era uma pessoa de visão também, assim, né? Então eu fiquei meio sem chão. Porque eu tinha conhecimento, parte técnica, tudo. Administrava também aqui, né? Mas ele era o cara, assim, que era um suporte, né? O cara tava sempre ali, vamos fazer isso, vamos comprar aquilo e tal, né? E de repente eu me vi sem ele. Eu falei, puxa vida, e agora? Vou ter que assumir isso aqui sozinho. Eu me vi na época quando eu perdi meu pai. Entendeu? Eu me vi quando eu tava na época lá com meus 15 anos, meus irmãos pequenos, né? Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Né? Tive que diz outro, virar adulto na marra e Exato. ir pra frente. E a mesma coisa, quando ele faleceu também, a gente ficou meio perdido e tal, assim, né? Foi um baque, né? Levou tempo para eu conseguir até absorver aquilo lá. Falou, não, vamos continuar, vamos para frente, né? Você vê, então na tua vida você passou por duas situações semelhantes Sim, de perda de alguém importante na tua vida, e nessas duas situações você teve que tomar uma atitude, ser forte, né? sim. Muito interessante, muito, muito bom. E isso acho que te fortaleceu mais, né? Assim, acaba fortalecendo a gente. Daí, quando vem os outros problemas, você tem a, aquela experiência, você tem, né? Falando, não vou desistir por qualquer coisa. A gente tem que continuar, ir em frente, né? Seja o que for, né? Porque se você desistir, é fácil. Fácil, vou abandonar tudo, né? É mais simples, né? O mais difícil é você tomar atitude. Tomar atitude e foi para frente. E a gente percebe nisso, né? Isso é um aprendizado, né? Para quem está começando, para quem quer empreender, porque isso aqui é um empreendimento, Sim, né? Precisa ter isso, né? Precisa ter uma determinação, precisa ter essa força, e também, às vezes a gente parece que vai cair, mas se a gente tem força, a gente consegue voltar. sim. Não pode perder a fé. Não pode perder a fé. Tem que estar sempre ali. Sempre ali alimentando. E aí foi nesse momento que você ficou mais ligado junto com seus irmãos aqui, a partir dessa época, ou eles já trabalhavam com você aqui? Na época tava eu e o meu irmão. Certo. Nessa época ali estavam nós dois, daí apareceu, por obra do destino também, uma outra pessoa que trabalhou com meu pai na época, uma pessoa mais velha, né? Ali, questão de um ano que eu tinha perdido esse meu sócio, essa pessoa vem trabalhar com a gente. Ele era uma pessoa mais velha, mais experiente, né? Mais experiente, e foi onde que deu aquela motivada de novo. Falei, não, vamos, né? A gente, como é um cara experiente e tal, conhecimento técnico, né? E a gente aprendeu muito com ele também. Então, ajudou bastante também. E é bem interessante isso, né? Essas pessoas que vão aparecendo na nossa vida, né? Sim. Que a gente tem que também
enxergar essas oportunidades, né? Quando vem alguém que pode somar, que pode nos ensinar. Então eu vejo isso algo muito interessante em, em todos os aspectos na vida, né? Mas num negócio, né? É importante isso. E um negócio é uma coisa que você depende desse negócio, tem outras pessoas que dependem do negócio junto com você. É um sonho, né? Então, nós temos que aprender com essas experiências e aprender quando vemos algumas pessoas que podem nos ajudar, nos auxiliar, nos dar suporte, né? Sim. Falando em aprender com outras pessoas, eu já percebi muitas vezes que tem muitos mecânicos, né, que eles só de ouvir o barulho do carro já conseguem identificar o problema. Você tem essa característica? Você consegue fazer isso? Tem. Isso aí é uma coisa que eu consegui aprender, né? Com muitos anos e tal. Aí chega um carro aqui com uma falha, por exemplo, né? Você já sabe, ó, tá falhando o cilindro. Esse carro tá com um cilindro, tá em 3 pistão. Tem uma batida diferente aqui, né? Então, por experiência de anos, você vai adquirindo essa percepção, né? E aquilo ficou gravado em você, é automático, né? Até andar num carro, olha, ó, o carro tá com barulho aqui. Eu sei que pegar um carro aqui, chegar ali, vou pegar uma rua não muito boa, esse barulho aqui é bieleta. É do lado direito. Quem vai lá, você vê. Lógico, tem coisas que é um pouquinho mais difícil. Sim. Tem coisa, tem um barulho específico, só tá, esse é um pouquinho mais trabalhoso, mas tem coisas que você consegue identificar, assim, já na primeira análise, né? No primeiro diagnóstico já tem aquela noção. Então, a pessoa fica muito bom de ouvido, né? Sim. Mas isso é interessante porque não são todos os mecânicos, né? Não, infelizmente não é todo mundo que desenvolve isso, né? É que você tem que focar, né? Você tem que... O que eu percebo é que quem geralmente tem essas habilidades é quem está ali fazendo os diagnósticos com o cliente, que recebe o cliente, que precisa analisar o veículo. Sim. Eu percebo que isso é mais comum para quem faz esse tipo de... Quem está ali direto com o cliente, né? Exatamente. E vai desenvolvendo. É uma habilidade que vai desenvolvendo e é bem interessante. Sim. Né? Claro que com o passar do tempo a tecnologia veio avançando, né? Mudou muita coisa desde que você começou? Bastante. Da água pro vinho. Da água pro vinho. Sim. Eu lembro na época quando eu comecei, os carros eram platinados, né? Carburador. Hoje não tem mais isso. É tudo eletrônico. E o que é mais fácil de consertar? O que é mais fácil? Os carros antigos ou os carros atualmente? Se diria, o que é mais fácil? Os antigos, na verdade, eles são mais simples. Só que com a nova tecnologia, os carros mais novos, você consegue fazer isso em menos tempo. Acesso a peças, a própria tecnologia te ajuda, você coloca um scanner, descobre uma falha e tal, né? Em alguns casos, né? Mas assim, vamos dizer assim, em alguns casos, às vezes demora mais, depende, tem um defeito um pouquinho mais, vamos dizer assim, mas no geral, os carros mais novos são mais fácil para você trabalhar pelo acesso à tecnologia, peça que você tem mais fácil, né? Porque os carros antigos é assim, eles demandam mais tempo. Você pega um antigo para mexer, para restaurar, você tem que correr atrás de peça, muitas vezes tem que fazer, não tem mais, né? Então, acaba sendo mais demorado. Os carros mais novos, não. Você consegue resolver muitos problemas no dia. Meio-dia, um dia inteiro. Muito bom. Uma troca de embreagem ali num carro popular, você faz de manhã, você começa, à tarde tá pronto. Você pegar um antigo, você não faz num dia. É mais difícil. Porque tem todo um processo em cima. E eu acredito que até a oficina, né? Hoje é muito menos pesado o trabalho do que já foi lá no passado, né? Com certeza, com certeza. Hoje você tem elevador, você tem macaco hidráulico para tirar câmbio, você tem suporte para segurar um motor. Eu, quando comecei aqui, não tinha elevador, era macaco e cavalete. Eu estava até pensando nisso.
Ficamos Era muitos macaco, anos. jacaré e cavalete. Cavalete, trabalhava no chão, deitado, tinha que tirar a caixa de câmbio na mão, né? Então, era bem pesado. Hoje em dia, não. Hoje você tem uma desparafusadeira elétrica, pneumática. Antigamente, não, tudo na mão, na chave. Tinha que se virar, não tinha que fazer. Que coisa, né? Como mudou. Mudou bastante. Mudou bastante. Então, para quem está começando hoje, vai pegar um período mais fácil de trabalhar, talvez. Para desenvolver o serviço bem melhor, né? Do que antigamente, né? Agora, com tudo a ferramental que existe, né? Se tornou mais leve o trabalho, né? Sim, Porque sim. antes era muito pesado. Era pesado, tinha que trabalhar mais com o físico, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, você tem muito equipamento que ajuda. E como é que é a tua rotina aqui de trabalho? Desde que você chega aqui, como é que é a tua rotina de trabalho aqui na oficina? A gente trabalha que nem aqui, os serviços, os carros são tudo agendados, né? Então, a gente já tem uma agenda. A Jaqueline que cuida dessa parte, faz a parte de agendamento e tal. Eu chego de manhã, já tem os carros que vêm para fazer serviço. Na maioria eu recebo os clientes, já faço, quando o carro tem defeito, alguma coisa assim, você já aborda o cliente, faz pergunta, vê o que ele quer fazer no carro, o que precisa, né? Alguns vêm só para revisão de rotina, né? Troca de óleo, essas coisas assim, né? Então é o dia inteiro assim, né? Chegou o carro, daí você alinha todos que tem que fazer, né? Direciona cada mecânico para um carro, fala, ó, cada um vai fazer esse. Eu também tenho que mexer, tenho que ajudar, tenho que dar suporte, né? Muitas vezes no meio do caminho ali tem um problema, você tem que ajudar o mecânico, ó, aconteceu isso, dá uma ideia, dois pensando é melhor, né? E na hora da entrega dos carros também, eu procuro fazer a entrega técnica, né? Sim. Chegou, explicar para o cliente o que foi feito, tal, o que foi trocado. A entrega técnica é uma coisa que eu vejo que é tão importante e que muitos não usam, não fazem uma entrega técnica do veículo, né? Sim. Há quanto tempo você adotou essa prática de fazer a entrega técnica? Na verdade, desde que eu comecei a oficina, eu sempre fiz, porque quando eu estava aqui, eu comecei praticamente na parte, tinha meu sócio e eu. Mas eu que recebia o cliente, eu que via tudo, então eu já fui acostumando desde do começo, assim, né? Aí você ia entregar o carro pro cliente, mostrar, ó, foi trocado isso, a gente pega as peças, coloca tudo numa caixa, ó, isso foi trocado por isso que funciona assim. Tem cliente que quer conhecer, quer saber. Sim. Então eu já tenho isso desde lá do começo. A gente eu adotei isso, né? Uhum. E hoje em dia a gente procura fixar mais, né? E isso acaba, eu diria que a confiança que o cliente passa a ter em você é muito maior, né? Sim. Porque é uma forma é uma coisa muito transparente. Você mostra o que foi feito, porque oficina é muito confiança, né? Sim. As pessoas têm que confiar no mecânico e isso acaba acontecendo. Eu acredito que você deve ter clientes desde lá do teu início. Tenho clientes há 27 anos. Lá do começo, ainda que vem aqui. Os filhos dele e os netos deles. Imagina, olha que legal. A família. Família, né? A família continua vindo aqui. Então, isso é a comprovação de um trabalho bem feito, né? É a soma de tantos anos de trabalho bem feito. Esses dias eu estava até vendo aqui, veio o filho de um cliente, daí eu falei, o nome dele é Douglas, né? Daí o pai dele, que daí eu fui me tocar, o pai dele era cliente na época que eu era ajudante na outra oficina. Quando eu montei a oficina, ele se tornou meu cliente. Não. Então ele é meu cliente mais antigo da época ainda que eu não tinha oficina. E nem tinha oficina. Não tinha oficina, é o cliente mais antigo que eu tenho. Seguiu para sempre, você está até hoje. Tá até hoje, ele vem aqui ainda, o filho dele vem aqui. Muito bom. E qual o maior desafio que você tem aqui para gerenciar a oficina? O maior desafio. Para gerenciar. Caramba. O maior desafio nosso, na verdade, é o tempo. Porque, assim, tem clientes que deixam... É porque, assim, o carro,
para uma pessoa, às vezes ele deixa o carro e ele fica na expectativa de você entregar o carro naquele horário que você prometeu, porque ele já tem uma programação. Aqui, buscar o filho na escola, que tem que isso, que tem um médico e tal. O problema maior nosso é o tempo, né? Às vezes você fala, vou trocar uma pastilha do carro. Vou levar ali 2 horas. E às vezes não leva. Veio uma peça errada, aconteceu algum problema no caminho, das 2 horas você leva 3, 4. E isso aí que acaba te atrapalhando, entendeu? Aí você tem que ligar para o cliente, explicar o que aconteceu e tal, você acaba perdendo tempo com isso. Então, o maior desafio nosso é o tempo mesmo. É o tempo. Tem que encaixar tudo. E, inclusive, tem que ser tão bom que você tem que fazer tudo para entregar, inclusive no horário combinado com o cliente. Exatamente. Né? Esse é o desafio. Esse é o desafio, o tempo. Muito bom. E mudou muita coisa na administração da empresa desde que você começou até hoje? Bastante. Muita coisa. Na época, a gente não tinha nem computador. Era tudo no papel. Tudo no papel. Tudo no caderno. Você anotava no bloco, no caderno ali. Era ali o teu arquivo. Não tinha. E imagina que você tinha, então, várias caixas de bloco guardado. Tinha. Chegava no fim do ano, era uma caixa cheia de bloco. E era você que preenchia? Você Sim. mesmo preenchia? Eu mesmo preenchia tudo. Tudo, a parte de serviço, peça, tudo eu que preenchia, né? Aí o cliente pedia fazer nota, daí tinha que parar para fazer nota. Tudo manual, tinha que parar para fazer nota, para entregar nota para o cliente, tudo. Então, eu recebia o carro, eu fazia o serviço, eu pedia a peça, eu fazia a nota, eu entregava o carro. Você fazia o bloco, você fazia a ordem de serviço no bloco. No bloco. E aí, quando voltava o cliente dali 6 meses, você tinha que ir lá no bloco buscar, tinha que achar o bloco lá. Era o bloco do mês tal, era o bloco... Cada mês tinha um bloco, né? Sim. A gente numerava ou colocava o mês lá. Aí você tinha que achar ali, né? Aí o cliente te ajudava, né? Falou, vim tal dia. Aí você achava ali e tal. Na maioria das vezes conseguia rápido. Senão falava, me dá um tempinho que eu acho. Mas estava sempre ali, né? Estava sempre arquivado. Que interessante, né? Olha a mudança. Sim. Hoje, sem um sistema, sem abrir num sistema, não tem como, né? Não, hoje uma oficina não sobrevive sem um sistema de gerenciamento. Não tem como. Tem que ter. O fluxo é muito grande, muita coisa, né? Muita informação. Muita informação, né? Sim. E é a forma de acompanhar a vida também do carro do cliente, para poder ter um histórico, para poder... Sim. Buscar o serviço novamente, né? Então... que tem carros que a gente acompanha aqui em muitos anos, que o cliente já tem, comprou 0, e daí depois sai da garantia e vem fazer o serviço com a gente. E a gente tem um histórico dele. Então, cada vez que ele vem aqui fazer uma revisão, você vai lá no sistema, tantos 1000 quilômetros foi feito isso. Agora está na hora de fazer isso aqui, está na hora de trocar uma correia e tal. Então, a gente consegue fazer um checklist através do próprio sistema. Você consegue ter uma busca ali, um histórico do carro, né? E o próprio cliente às vezes fala, você tem histórico do meu carro, eu queria vender ele. Você tem como imprimir para mim ele um histórico? Não, a gente imprime para você. É como se fosse um pedigree do carro que ele vai vender para outro, né? Não, isso é muito legal. Tem um histórico dele ali, tudo. E é isso, ó, veja só. Ele é tão bom, o trabalho é tão bem feito que fica todo o histórico do carro lá. Sim. E é um só mecânico cuidando do carro dele. Exatamente. É muito bom. E realmente hoje em dia não tem como informática e software, tudo faz parte do dia a dia. Não sobrevivemos mais sem. Interessante, né? Alguns anos eu percebi que não queriam nem falar disso, né? Ninguém, não precisa não é nada disso, sai na mão. E hoje... Os mecânicos mais antigos tinham esse tabu, né? Agora tá todo mundo... mas é interessante que ainda existem oficinas que fazem coisas na mão. Ainda existe, hoje em dia. Pois é. E a gente, como está nessa área, né? Sempre está conversando. E tem muitos que, quando a gente conversa, dizem, olha, eu não tenho nenhum sistema. A gente faz tudo na mão, ainda em 2025. Tem pessoas...
Assim, a confiança que o cliente tem que ter na gente é muito grande, né? No mecânico. O que você faz para manter essa confiança? Sempre falando a verdade, transparente, sendo honesto com o cliente. Não omitindo nada para ele, né? Sempre jogo aberto. Tanto é que hoje, para você, a gente adotou, já faz algum tempo, qualquer serviço que a gente vai fazer, ou você vai passar um orçamento, eu faço vídeo e mando para o cliente. Eu mostro tudo que tem o carro dele, tudo que vai ser feito, né? E passo em seguida o orçamento de tudo aquilo. Hoje, com a tecnologia, com o celular, com o WhatsApp, você consegue isso. Isso gera mais confiança no cliente, ele está vendo ali. Porque você falar uma coisa, ele vê a outra, né? Exato. Então acaba sendo a tua estratégia até para ganhar essa confiança é isso, né? Essa transparência. Sim. É manter o cliente informado, né? Manter ele sempre informado, exatamente. Muito bom. E tem alguma história assim de algum cliente que marcou em relação ao atendimento, algum serviço que foi prestado, alguma coisa assim? Tem algo que marcou? Tem, eu lembro que uma vez veio um Fiesta, esse cliente foi para o Rio Grande do Sul. Chegando lá no Rio Grande do Sul, começou um barulho estranho no carro e tal. Aí ele chegou numa oficina e daí chegou na oficina, falou, tô com um barulho estranho no carro aqui e tal. Aí o cara chegou, deu o diagnóstico pra ele e falou, o problema teu aí é a caixa de câmbio, vai ter que mexer, vai gastar tanto e tal. Mas ele ficou assim, não confiou. Falou, vou tentar a viagem, vou pra Curitiba. Tá, aí chegando aqui, falou, aconteceu isso, o carro tá com barulho e tal. Falei, você andou muito de estrada de chão? Falei, peguei uns trechos de estrada de chão e tal. Eu fui dar uma volta com o carro, realmente o barulho era muito forte. Aí falei, vamos examinar e tal. Vou deixar o carro aí, tá bom, pode deixar aqui, vamos examinar. Examine, olha, vai aquele barulho. E aí fui procurando, concentrou o barulho perto do coxinho do câmbio e tal. Quando eu olho, o agregado, ele é oco por dentro e tinha uns furos embaixo. Lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no lugar, tem aquelas pedra-ferro. Eles costumam, quando passa pra prova, ficar aquelas pedra-ferro. E uma delas se enfiou ali no meio do agregado e entre o coxim, onde ele trabalha. E a hora que o motor trabalhava e andava, a pedra fazia o barulho lá dentro. E era um barulho forte, ele parecia que estava quebrado alguma coisa ali. Aí eu fui lá, soltei o agregado, soltei o coxim e tirei a pedra. Aí falei pro cliente, pode vir buscar, o carro tá pronto. Ele falou, mas já e tal? Não, pode vir. Aí ele chegou aqui, daí, o que que era? Eu falei, isso aqui. Ele falou, capaz. Ele falou, uma pedra. Tinha uma pedra embaixo do agregado do teu carro ali, né? Ele falou, nossa, não acredito, o cara lá combinou pra mim o câmbio e tal. Ele falou, e daí, quanto que é? Ele falou, eu vou te cobrar só a mão de obra de tirar o coxinho, R$50. E o cara ficou assim, né? A gente viu, né? Ele falou, poxa vida, é difícil achar pessoas que são honestas, né? Normalmente o cara aproveita, porque o cara é leigo, não entende, aproveita a situação para ganhar em cima dele, né? E não adianta. O que você faz hoje, amanhã, o que você planta hoje, você vai colher amanhã, seja bom, seja ruim. Então tem que ser honesto, não adianta. E esse foi um episódio que eu lembro que marcou, né? Que marcou. Sim. Muito legal. E ele continua cliente? Você lembra dele? Ele mudou daqui, ele ficou um tempo, porque assim, ele viajava, trabalhava fora, né? Enquanto ele estava aqui, ele continuou meu cliente, sempre veio aqui. Mas daí, depois de um tempo, ele acabou mudando de estado. Né? Mas sempre que ele precisava, ele vinha aqui. Não, muito bom. E sobre tendências do setor de reparação, o que se diria que quem está começando ou quem já está no ramo tem que ficar atento hoje em dia? Qual que é a tendência para os carros, para o setor automotivo? Nós temos aí os carros elétricos, né? Mas assim, eu vou te falar bem a verdade. Eu acredito que não vai ser tudo aquilo. Os carros a combustão vão continuar. Vai vir os carros híbridos e tal, ali tem muita tecnologia, mas os carros a combustão, eles vão continuar. Umas nova tecnologia, tá mudando muitos. Tem muito montadora voltando um pouquinho também.
né? Lógico, continua a tecnologia dos elétricos e tal, Sim. consumo, desempenho, poluição, né? Para quem está começando hoje, eu acredito que deve focar nessa parte ali de manutenção preventiva, é, na parte de revisão, muitas pessoas, hoje em dia, o que que acontece? Com a nova tecnologia, os carros estão vindo tudo automático. O cara vai ter que focar nessa parte eletrônica, vai ter que se adaptar, vai ter que investir em equipamentos, né? Sistemas novos de carro autônomo, câmbios automáticos modernos, né? Então, quem quiser evoluir, vai ter que investir nessa parte. Se ele quiser ir para o carro elétrico, ele vai ter que focar só nisso. Vai ter que mudar toda a sua estrutura para atender a parte de carro elétrico. Uhum. Mas eu acho que ainda o carro a combustão vai muitos anos ainda. Então, focar nas novas tecnologias. E no teu caso, como é que você se mantém atualizado com essas coisas? Porque muda muito, né? Toda hora tá tendo mudança. E porque você já tem o dia cheio aqui, focado dentro da oficina. Sim. E além disso, ainda você precisa aprender as novas tecnologias, tendências. Como é que você faz? Qual que é tua rotina para fazer isso? Tem que fazer depois do horário do trabalho. Na verdade, você, quando aparece cursos, quando a gente acaba buscando, né? Corre atrás, parceiros, os próprios colegas, a gente tem grupo de oficina, né? Então, sempre no grupo o pessoal joga, ó, vai ter curso lá tal dia. E a gente tem que fazer à noite. Tem que fazer depois do horário. Tipo, 7 da noite até as 11 horas da noite, meia-noite, você está lá estudando. Então, você não pode parar. E que você consegue procurar também lives online, que tem muitos parceiros, tem muitas fábricas de autopeças que eles dão cursos gratuitos que você consegue assistir, né? Quem consegue. Eu prefiro o presencial, vou Sim. ser bem sincero. Eu acho que eu aproveito melhor. A experiência é melhor. É melhor, porque daí você está trocando Informações, né? Exatamente. Porque além de ouvir a palestra, você vai trocar experiência com os outros que estão ali, né? Sim. Acaba sendo uma coisa bem que vai acrescentar muito, né? Sim. Cada um tem uma história, uma experiência diferente, né? Um ponto de vista, né? Um ponto de vista. Acaba agregando, né? Mais conhecimento. Sim. Legal. Então, ó, essa é uma dica bem legal, né? Buscar cursos presenciais. O Senai tem muito curso presencial lá. Até ano passado eu fiz um de osciloscópio, foi uma semana inteira. Então, bastante bem aproveitado com equipamento, tudo, né? Tem que correr atrás, tem que buscar. Tem que buscar. Você até comentou que tem gente que acaba que alguém optando por vou trabalhar com carro elétrico, né? Pode, né? É que hoje eu não sei se ainda aqui no Brasil isso é algo que está forte assim a ponto de já estar trabalhando só com elétrico. Eu acredito que ainda não. Ainda tem um período de adaptação ali e tal, né? É uma coisa ainda nova, né? São poucas oficinas ainda que no Brasil tem ali, mais as concessionárias e tal, né? Tem oficinas independentes? Tem, mas é pouco ainda. Você acha que está muito diferente o que está acontecendo agora, comparando com o que aconteceu naquela época que entrou a injeção eletrônica? Tá, bastante. A evolução é muito grande, é muito rápida, né? Na época lá, para nós, assim, foi um baque, porque mecânico não gostava de mexer com parte elétrica. Era coisa assim, não, eu não mexo com isso. Isso é coisa para eletricista. O mecânico queria mexer só com motor, suspensão e tal. E a gente se obrigou a aprender a elétrica, aprender a fundo a parte elétrica do carro para poder entender a eletrônica, né? E hoje é a mesma coisa. Você vai mexer com um sistema de câmbio, um sistema de direção elétrica, um câmbio robotizado, alguma coisa assim, você vai ter que ir mais a fundo na eletrônica embarcada, né? Então, foi uma mudança muito radical na época, né?
Tanto é que eu sigo alguns professores, o pessoal que administra oficina. Na época se falava muito, as concessionárias e tal, falou, ó, as oficinas pequenas vão fechar, porque na época que veio a evolução para injeção eletrônica, mecânico não vai se especializar, mecânico não vai investir em equipamento. Eles falavam, ó, hoje mecânico é 70%, 30% concessionária. Isso vai inverter, vai ficar 30% para os mecânicos e 70% para as concessionárias, por causa do investimento e curso. E a gente provou o contrário. Exatamente. Hoje é 85% oficina independente e 15% cai para as concessionárias. Então, quem fez aquela previsão lá estava totalmente enganado. É totalmente errado, porque a gente vai buscar. E ele não entendia a força das oficinas independentes, né? Sim. E que o número sempre foi muito maior, né? Sim. Sempre foi maior. E conseguiram, e hoje e dá para perceber, né? Como as oficinas estão muito mais fortes hoje. Estão bem equipadas, bem evoluídas, né? Uhum. Muito interessante. E como é que se equilibra a vida pessoal e trabalho? Primeiro, o que eu fiz? Já faz uns 12 anos. Não trabalho mais no sábado. Segunda a sexta, sábado e domingo é pro meu hobby, meu lazer e pra família. Então, tipo assim, antigamente eu ficava muito depois do horário, você pega um serviço ali, às vezes tem que ficar, Sim. né? Porque é um horário melhor para você trabalhar, para se concentrar, você pega ali um problema eletrônico e tal. Uhum. Mas eu evito o máximo. 6, 7 horas eu tô indo embora. Até porque à noite eu tenho meu compromisso, eu tenho lá minha academia, tenho meu hobby para fazer, então Sim. você tem que equilibrar um pouco, né? Tem que ter um pouco dosar um pouco também, né? E que tipo de hobby você tem? O que você faz de... Eu sou piloto de carro de velocidade na terra. Que É um legal. hobby. E a gente anda de kart também, né? Kart também. Tem um grupo, uma vez por mês a gente vai andar de kart. E onde que vocês geralmente vai andar onde? Então, agora faz um tempo que tô parado com o meu carro de corrida, mas eu vou voltar esse ano. Aham. Tá acontecendo agora mais no Catarinense, Mafra, São Bento, né? Aham. Antes a gente corria Ponta Grossa e São José dos Pinhais, né? Ponta Grossa acho que não ele é kart, né? Não, ali é de carro, terra. velocidade na terra. É que eu estava lembrando de uma pista que tinha lá em Vila Velha, não sei se você lembra disso. Essa eu não lembro, nunca fui lá. E pista de kart, você vai, geralmente você vai onde? Aqui em Curitiba, a gente vai ali no Boulevard, que tem uma pista de asfalto, vai no Ventura, que é uma pista indoor, tem uma em São José dos Pinhais. Esses dias a gente foi com amigos, uma turma de amigos, a gente foi para São Paulo andar de kart, lá em Guarulhos. Em Guarulhos. Guarulhos tem uma pista grande, e a gente foi também em São Roque. São Roque. São Roque, lá tem um museu, né? Uhum. Museu de carros, e tem a pista lá também. Pô, que legal. Lá em São Roque eu não sabia. Conheço lá São Roque, mas não sabia da pista. Tem a pista lá, até a pista dos artistas lá, foi o pessoal da Globo lá, foi E tem uma em Cotia também, né? Tem em Cotia que também é bem conhecida de kart. Legal. Bastante lugar. E na pista né, na pista de terra que você corre? Na pista de terra, velocidade na terra. Velocidade na terra. Como é que é isso aí? Isso aí é uma coisa desde a infância, né? Eu comecei, na verdade, em 2004 com gaiola na terra. Andei por muitos anos lá competindo, né? Aqui no Paraná e fora também, né? Santa Catarina. Aí de Chevette foi 2016 que eu comecei. Uma pista de terra, né? É uma adrenalina, né? É pra quem gosta. Você entra dentro do carro, você tá ali, é outro mundo, você esquece de tudo, né? É muito bom. Eu acho que aquela adrenalina ali, depois que parou, daí dá uma... Não, e fora que você tem muita história pra contar, né? Sim. Daí faz muito amigo, conta depois da corrida e tal, é bacana. Muito legal. E se você não fosse mecânico, o que você seria? Se eu não fosse mecânico. Então, esse dia eu até tava falando pro pessoal aqui.
eu acho que eu ia estudar educação física. É mesmo? Eu, além do hobby que eu tenho, que é pilotar carro, eu pratico karatê já faz 12 anos. Caramba, bastante tempo. Karatê eu faço há 12 anos. E eu acho que eu faria educação física e focaria nisso aí também. Na parte de ensinar, né? Arte marcial e tal, principalmente para as crianças. Isso é muito legal, né? As crianças, elas adoram esse negócio de luta, né? Gosta. A arte marcial é uma coisa que educa muito as crianças, né? Aham. Disciplina. Disciplina, É né? muita disciplina, não só para criança, como para adulto também. Eu acho que isso é muito importante, né? Sim, Principalmente nos dias de hoje. Disciplina é uma coisa que precisa. precisa, né? Exatamente. Muito, muito bom. Pô, que legal isso aí. Então, pensando nisso, é, se hoje você tivesse que falar alguma coisa para o jovem, para aquele jovem lá que estava começando com 15 anos lá, o que você diria? Escute os mais velhos, aprenda com eles, foque naquilo que você quer na vida, né? Não desista. Por mais difícil que seja, não desista. Estude. Estude bastante. Se puder fazer uma faculdade, faça uma faculdade. Não conseguindo, faça um curso técnico. Não deixe de estudar, não deixe de aprender, né? Por mais dificuldade, mais que a preguiça apareça, né? Sempre foca. Foca naquilo que você quer na vida, faça... tenha um sonho na tua vida. A gente vive motivado por um sonho. Você sempre tem a tua motivação através de um sonho que você quer alcançar. Então, foque lá na frente um sonho que você quer e busque. Corre atrás. Não para. Não desista. E se você, o que se diria de conselho para um jovem que quer abrir uma oficina? Se fosse abrir uma oficina hoje, quais os conselhos que você daria para esse jovem? Primeira coisa, trabalhar, não pensar já em abrir uma oficina já vou trabalhar 2, 3 anos e vou abrir meu empreendimento. Tenha bastante experiência, aprenda bastante, principalmente na parte, não só na parte técnica, que tem que ter, né? Mas na parte administrativa, finança, né? Então, assim, antes de você abrir um negócio próprio, ele tem que ter muita experiência. Eu comecei muito novo, né? Com 18 anos 19 anos eu já estava ali, montando meu empreendimento. Eu vejo que um pouco atrapalhou, que eu não tinha experiência, entendeu? Então, muita coisa eu perdi no meio do caminho ali, né? Se eu tivesse trabalhado numa empresa, pegado um pouco mais daquela experiência, esperado mais um tempo para abrir o meu negócio, né? Mas foi a oportunidade na época que apareceu e eu abracei, né? Mas se você tem esse tempo, se você consegue, se especializa, mas amadureça mais, entendeu? Aprenda bastante. E eu acho que também precisa dar uma atenção para a parte administrativa, né? Sim, exatamente, que não é só a parte técnica, né? O cara vai, vou abrir oficina, sou mecânico e boa, não é. Você tem que ter a parte técnica e a parte administrativa. Você tem que conhecer de finanças, saber investir, saber o que você vai cobrar do cliente, entendeu? Como cobrar também. Porque mecânico é assim, o que é um mecânico? Isso eu vi muito em palestra, o pessoal pergunta, o que é mecânico? É um técnico em reparação e tal. Falo, mecânico é aquele profissional que ganha dinheiro resolvendo o problema de carro do cliente, né? Mas na verdade ele está ali para quê? Para ganhar dinheiro com a sua profissão, com o seu conhecimento. Exatamente. Então é isso aí que você tem que saber administrar, tem que saber focar naquilo que você quer. Não é só saber trabalhar. E qual o legado que você espera deixar para esse setor? Teu legado como empreendedor e como profissional dessa área, né? O que você espera deixar como legado para os que vêm atrás, para os que vão te suceder? O legado que eu deixo é o legado que eu aprendi.
sempre valorize o seu nome, mantenha o seu nome. Uma coisa que você tem que ter. Meu ex-patrão falava, você pode ser uma pessoa que não tenha condições financeiras, não tenha dinheiro, mas o teu nome te dá crédito em qualquer lugar. Então, antes de pensar em ser um técnico, de montar a tua empresa e tal, valorize e mantenha sempre o teu nome. Isso é o que é o mais importante. Inclusive, você leva o nome na empresa, é o teu nome, é o meu tua sobrenome. família. Da família, nome da família, e eu tenho que honrar isso, né? Exato. É um legado que eu tenho, vai ficar para as futuras gerações, né? Se um dia meus filhos quiserem continuar, alguém quiser continuar. Existe alguma, para a gente finalizar, eu sei que gostaria de deixar de compartilhar alguma experiência, falar alguma coisa especial assim que você gostaria de deixar como mensagem? Uma coisa assim que eu tenho comigo, né? No decorrer de todo esse percurso da minha vida, assim, tudo que aconteceu, né? Altos e baixos, uma coisa que eu nunca perdi foi a fé. Eu tenho muita fé em Deus. É uma coisa que motiva a gente, que mantém de pé. Você tem que, não é só ter força de vontade, né, ter sonhos, mas você tem que ter fé. Tem que acreditar naquilo que você quer na vida, né? Então, tenha fé, acredite em Deus, né? Não importa a religião, isso daí não vem ao caso, né? Mas para quem acredita que existe, né? Que existe alguém acima de nós, né? Então, o que eu deixo de recado, que eu deixo de uma motivação é a fé, acreditar. Muito bom. Edson, olha, eu quero agradecer muito esse tempo que a gente teve aqui junto, conversando. Foi muito bom. Fiquei feliz em ver a oficina crescendo. A gente está há muitos anos já, né? A gente já se conhece há muitos anos. Bastante. E eu só vejo muitos elogios sobre você, porque nesse setor todo mundo acaba se conhecendo, né? Sim. Trocando experiências. E eu vejo o quanto você contribui também com outras pessoas, com outros seus colegas também de profissão. E isso é muito importante e é algo que realmente é admirável, também pela honestidade. Então, tudo isso torna de você e os teus irmãos aqui como uma referência para muitas outras oficinas e para aqueles que estão começando. Então, só tenho a agradecer. Obrigado por esse tempo. Eu que agradeço. Valeu.